O sistema respiratório. A função principal do sistema respiratório é basicamente garantir as trocas gasosas com o meio ambiente. A respiração é uma das características básicas dos seres vivos. Ele basicamente consiste da absorção de oxigênio pelo organismo e a eliminação de gás carbônico. O sistema respiratório ele é dividido em duas partes, ou seja, duas porções. Temos a porção de condução, que é formada pelos brônquios, a traqueia, a faringe, a laringe e o nariz. E a porção de respiração, ela é representada pelos pulmões e destes conduzir o ar expirado, eliminando o CO2. Olá, eu sou Lúcia, acadêmica de farmácia da Unifacvest. Nós vamos apresentar o trabalho sobre o sistema respiratório. Vou falar sobre o nariz. O nariz é visível externamente no plano mediano da face. Tem forma de pirâmide triangular contínuo, abertura piriforme do crânio, sendo dividido em raiz, dorso, ápice e a base. Na base encontramos duas aberturas denominadas narinas, que são separadas pelo septo nasal. A cavidade nasal comunica-se com o meio externo anteriormente através das narinas e posteriormente com a porção nasal da faringe, a nasofaringe, através das coamas. Divide-se em três partes: vestíbulo nasal, a região olfatória, que é essa parte mais superior, e a região respiratória. A primeira região, o vestíbulo nasal, é uma pequena dilatação revestida de tecido epitelial, que apresenta alguns pelos que recebe o nome de vibriças. Na parede lateral estão situadas as conchas nasais, que são a concha nasal superior, a concha nasal média e a concha nasal inferior. Entre elas, nós temos os espaços, e esses espaços recebem o nome de meatos. O meato nasal superior ele está compreendido entre a concha nasal superior e a concha nasal média. O meato nasal médio ele está compreendido entre a concha nasal média e a concha nasal inferior. E o meato nasal inferior ele está abaixo da concha nasal inferior. Olá! Sou Gislaine Flores, a acadêmica da segunda fase de farmácia da Unifacvest. Vou falar sobre a faringe e a laringe. A faringe é um órgão tubo-muscular que é comum ao sistema respiratório e ao sistema digestivo, tanto na passagem do alimento quanto na passagem do ar inspirado. Divide-se em três partes: a nasofaringe, que comunica-se com a cavidade nasal, a orofaringe, que comunica-se com a cavidade bucal, e a laringofaringe, que tem conexão com a laringe. Na parte nasal da faringe, nós encontramos o osteofaringe da tuba auditiva, que está limitado superiormente por essa elevação, que tem formato de meia-lua, denominada tônus tubal. E, além disso, podemos observar também a tonsila faríngea, que está situada nesta região. Os seios paranasais são cavidades presentes nos ossos periomáticos. Ao todo, temos 4 seios paranasais. Eles vão receber seus nomes de acordo com a sua localização. Então, tem o seio chamado de seio frontal, ele está presente no osso frontal. Eu tenho o seio chamado de seio maxilar, ele está presente no osso maxilar. Se observarmos essa outra peça, nós vamos conseguir visualizar uma passagem que vai comunicar a minha cavidade nasal com o meu seio maxilar. Em seguida, nós observamos o seio etimoidal, que também pode ser chamado de aerocélulas etimoidais. Ele está presente no osso etimoide, e nós temos o seio esfenoidal, que está presente no osso esfenoide. Laringe é uma estrutura pertencente à porção condutora do sistema respiratório e é composta por 9 cartilagens. Vamos dar ênfase apenas a 3 cartilagens ímpares, que são elas: cartilagem epiglote, cartilagem tireoide
e a cartilagem cricoide. Esta circunda toda a laringe. Além dessas cartilagens, nós ainda temos o osso hioide, que é um osso sesamoide. E ele vai ter função de dar sustentação à laringe. Na parte interna da laringe, ainda é possível observar as pregas vocais. Nós temos duas pregas vocais, superiores, que são chamadas de pregas vocais falsas ou pregas vestibulares, e nós temos as pregas vocais inferiores, que são chamadas de pregas verdadeiras ou simplesmente pregas vocais. Entre elas, nós temos o vestíbulo da laringe. Meu nome é Susan, acadêmica do curso de Biomedicina da segunda fase da Unifacvest, e junto com o meu grupo vamos falar sobre o sistema respiratório. Eu falarei sobre traqueia, brônquios e bronquíolos. A traqueia, toda ela é composta por cartilagens, que eu chamo de cartilagens traqueais, essas mais escuras. Entre uma cartilagem traqueal e outra, eu tenho um ligamento chamado de ligamento anular. Posterior à traqueia, nós temos uma membrana fina, chamada parede membranácea da traqueia. Ela tem função de diminuir o atrito no momento do peristaltismo do esôfago, que está passando posterior à traqueia, para evitar uma fratura dessas cartilagens traqueais. Uma outra estrutura muito importante, ainda localizada na traqueia, chama-se carina da traqueia. Ela fica na altura da bifurcação e nelas estão situados receptores relacionados aos reflexos da tosse. Dando continuidade à porção condutora, e mais especificamente no limite da carina da traqueia, tenho a minha bifurcação, dando origem aos brônquios primários, e também chamados de brônquios de primeira ordem, ou simplesmente brônquios principais. Em seguida, uma nova bifurcação, dando origem aos brônquios secundários. Estes também podem ser chamados brônquios de segunda ordem ou brônquios globais. Em seguida, uma nova bifurcação, dando origem aos brônquios terciários ou brônquios de terceira ordem ou brônquios segmentares. Meu nome é Eric Ribeiro, sou aluno da segunda fase de Biomedicina da Unifacvest. Nesse vídeo vamos ver as partes anatômicas do sistema respiratório. E agora vocês vão ver a parte anatômica dos pulmões. Os pulmões são órgãos de forma cônica, que apresentam um ápice superior e uma base inferior, e três faces: a face costal, a face diafragmática e a face mediastínica. A subdivisão dos pulmões através dos lobos. O pulmão direito possui 3 lobos: o lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior. O esquerdo, apenas 2 lobos: o superior e o lobo inferior. O pulmão direito apresenta 2 fissuras. São elas: a fissura oblíqua, a fissura horizontal. Já o pulmão esquerdo apresenta uma fissura, a oblíqua. Cada pulmão está envolvido por um saco seroso fechado, chamado pleura, que apresenta 2 lâminas. A pleura pulmonar, ela reveste os pulmões, e a pleura parietal recobre a face interna da parede do tórax. Entre as 2 pleuras, existe a cavidade pleural, onde localiza-se o líquido pleural. Os pulmões apresentam também o hilo pulmonar, que é esta região por onde entram e saem os brônquios, os vasos e os nervos. O conjunto dessas estruturas chamamos de perículo pulmonar. No pulmão esquerdo também podemos observar a língula e a incisura cardíaca, criada através da localização do coração.